Um homem de bem, quando vê uma qualidade no outro, ele imita esta qualidade. Quando vê um defeito, ao invés de criticar o outro, corrige aquele defeito, aquele mesmo defeito que pode estar dentro de si. Saudações. Esta é uma frase de Confúcio. 4 séculos antes de Cristo já dizia isto. Eu te agradeço a presença, agradeço a sua atenção. Neste momento em que paramos para refletir a palavra de Deus, a partir da teologia, da filosofia, mas especialmente da psicologia, vendo o que a palavra de Deus contém para que a gente possa também, assim como dizia Confúcio, 4 séculos antes, ver as qualidades e imitar, ver os defeitos e corrigi-los em nós, não nos outros. Porque, como dizia Jesus este final de semana, quando a gente começa a ver a trave no olho do outro, o cisco no olho do outro, quando a gente não consegue reconhecer os nossos próprios defeitos, tudo aí começa a definhar. Para que a gente possa começar realmente de maneira espiritual, espiritualizada, invoquemos a presença de Deus em nós para que possamos ouvir e meditar a palavra desse Deus amoroso e misericordioso. Se você puder, abaixe sua cabeça para rezarmos. Pai amado, Pai amoroso, Pai misericordioso, pedimos as forças que só o Senhor pode nos dar para que consigamos estar atentos à Tua palavra, não para corrigirmos os defeitos dos outros, mas para corrigir os nossos próprios, para que vendo a qualidade, aquilo que é bom nos nossos irmãos, possamos imitar-lhes, para que realmente sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus. Amém. É muito interessante porque nós começávamos semana passada não, há 3 semanas, terminávamos esse final de semana, quem participou do culto, da missa, falando sobre o discurso da planície. 3 discursos que querem mostrar para o homem, para o ser humano, que o amor e a misericórdia são os caminhos do Senhor. O amor e a misericórdia. Portanto, dentro de nós não cabe a figura de juiz, mas a figura de irmãos. Não somos melhores um do que os outros, pois somos todos iguais, como irmãos. Aquele que se destaca, destaca-se por sua humildade no seguimento de Jesus, não naquilo que é o dedo em riste, o dedo apontado, mas na mão estendida, na partilha, na vida amorosa e na vida realmente de misericórdia. Fica para a nossa comunidade, fica para a nossa própria vida o quanto vivemos isso, o quanto temos essa capacidade de olhar a vida do outro. Olhar a vida do outro de uma maneira não de juízes, mas olhar a vida do outro de uma maneira de irmãos, que se não for para ajudar, que não seja para condenar. O discurso da planície é esse. Nós terminávamos na semana passada com o versículo 37 do capítulo 6 de Lucas, dizendo assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Talvez para você e para mim, depois de tantos séculos depois de Cristo, nós que estamos tão acostumados à mídias sociais, seja muito difícil olharmos a vida do outro
de forma a não julgarmos. Você que tem Insta, você que tem Face, você que não desceu pra praia, eu até coloquei, não sei se você viu, no meu Insta, que eu brinquei, porque no ano novo, nas festas de final de ano, eu coloquei uma capivara, não sei como que levaram uma capivara pra praia, enfim. Mas a capivara estava lá entrando na água e eu coloquei no começo do ano, né? Até a capivara foi pra praia e eu não fui. E no carnaval eu voltei a colocar a mesma capivara para brincar, porque eu acho que se a mídia social não for para descontrair, me desculpe, de tragédia e de coisa ruim, já basta, né? Então, poxa vida. Mas nessa brincadeira a gente começa a olhar muitas coisas e a gente, como eu disse, sempre estamos com o dedo apontado. O dedo sim, rígido para o outro. E geralmente não olhamos quando o outro está de luto, está mal. A gente sempre vê o outro com inveja e nunca bate palmas para dizer assim: puxa vida, que bom, meu irmão, que bom que você foi para a praia, né? Que bom. É, repetindo, eu coloquei a capivara brincando, mas tem muita gente que leva a sério. E a inveja, a dor de cotovelo, parece que pega muito a gente nessas horas. Então, o quanto eu sou juiz do outro, ou o quanto eu sou irmão, para dizer que bom, que legal que você foi, cara, que bom. E que isso tem que ser verdadeiro, viu? Isso tem que ser verdadeiro. A maneira como eu vou me colocando diante do outro, lembra que há 2 domingos atrás a gente comenta, domingos não, há 2 segunda-feiras atrás a gente comentava que quanto menos eu me coloco como juiz do outro, melhor eu vou ficando. Lembra disso? Quanto menos eu me comprometo como juiz do outro, melhor eu me sinto. Se eu recebo um tapa semana passada, né, numa face, tenho que dar outra. Não é essa a questão. A grande, talvez, dúvida e talvez a grande inquietação nossa seja continuar a vida, apesar dos tapas que levamos. Você consegue fazer isso? É algo para a gente descobrir. Este final de semana, se a gente pudesse colocar um título, é O quanto dentro de mim habita um juiz rígido, um juiz que olha o outro de forma a condená-lo e que é algo que a gente tem que sempre ir corrigindo, porque a gente faz isso de forma muito constante. E é uma correção que você e eu temos que fazer. Vou me corrigir agora, hein? Vou me corrigir. Será que a capivara que eu coloquei não era um julgamento meu? Interessante, né? Pra gente pensar. Para eu pensar. Não vou colocar no plural, não. Para que eu pense. Olha que interessante, né? Pensei isso agora. Porque em nada adiantará você e eu olharmos aquilo que falta na plantação do outro se eu não observo o chão que eu piso. De nada adianta eu olhar o quanto florida ou bichada está a plantação do outro se eu não olho a plantação, o solo em que eu piso, o solo que eu cultivo, o solo que é meu. Então, daí começa, talvez, a minha ideia. Talvez aí comece o meu pensar melhor aquilo que o outro é. Quando Jesus falava, especialmente esse evangelho finalizando o discurso, o sermão da planície, que ele se coloca como mestre e nos coloca como seus discípulos, como imitadores do mestre, talvez uma pergunta que fica, ou uma pergunta que fique, seja o quanto eu consigo realmente olhar a vida do outro sem ser egoísta. O quanto eu consigo olhar a vida do outro de uma forma realmente humana. Humana. E ser humano é descobrir
que o outro contém defeitos, assim como eu também contenho. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. E a grande, talvez, motivação, eu não queria nem falar isso, mas a grande motivação de Jesus no final desse discurso seria observar os falsos mestres. O quanto existe homens que querem se colocar à frente. Na época de Jesus eram os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os levitas, que queriam se colocar como senhores da verdade e de uma forma muito hipócrita, pois não tinha nada de Deus. As leis muitas vezes esvaziavam o amor de Deus e colocava aquilo que era uma preservação simplesmente materialista, simplesmente, eu nem vou dizer humana, porque se fosse humana, preservaria aquilo que é o amor, mas de uma maneira extremamente mesquinha, buscando aquilo que é mal no homem. Então, eu fico pensando, o que nós, homens e mulheres, fazemos enquanto humanidade de Deus? O quanto nós somos de Deus nessas horas? Então, são pontos para a gente pensar, né? A grande problemática não está o que está, não está diante dos meus olhos. A grande problemática está naquilo que está atrás dos meus olhos. A grande problemática da minha vida não está naquilo que eu vejo. Preste atenção. A grande problemática do que você vem vivendo não está naquilo que você vê, mas está atrás dos seus olhos. O que fica atrás dos olhos? O cérebro. O que está ruim não é o que você vê, mas o que você interpreta. É tão interessante que, se a gente lembrar que o livro de Eclesiástico que a gente ouvia esse final de semana dizia assim, né? Quando a gente sacode, não é a poeira, quando a gente sacode a poeira, não, quando a gente sacode a peneira, ficam os refugos. Assim os defeitos do homem aparecem no seu falar. Eu vou te dizer uma coisa para você pensar. Se você levanta, não está respirando por aparelhos, urinou, defecou, evacuou e não doeu, dê graças a Deus e se alegre por isso, pois chegará um dia que vai doer, ou vai arder, ou você vai ter desconforto. Então agradeça neste momento. Agradeça por tudo aquilo que você tem. Nossa, Zé, mas você está sendo pessimista? Não, estou sendo realista. Se hoje você acordou sem aparelhos, sem fralda, sem urinando, defecando, sem ardência, dê graças a Deus, pois a idade chegará. Tomara que chegue, né? Para que a gente não morra prematuramente. Então, fiquemos atentos a isto. Fiquemos sempre muito atentos. E para encerrar o nosso pensamento, Jesus terminava assim: o homem bom tira coisas boas do seu tesouro, do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Como você vive sua vida? De forma a praguejar, a maledizer? Quando você vê o teu irmão, repito, você vê as qualidades dele e imita, ou você vê os defeitos e corrige em você? Ou é melhor dizer, do defeito dele, aquilo que talvez transborde em você? Tem, né, um pensamento de uma mulher que diz assim, né, que muitas vezes o maior mecanismo de defesa é o dedo apontado, é a projeção. É filha de um sujeito chamado Freud.
Ela chamava-se Anna Freud. O maior mecanismo de defesa é apontar o dedo, é pensar que o outro faz aquilo e eu jamais farei. Jesus falava isso há 2000 anos atrás, mas talvez precisasse de alguém cientista, né? Que pensa o pensamento, né? Legal? Que pensa o pensamento a dizer para nós o quanto nós fazemos isto. Todo sofrimento humano, com relação ao outro, preste atenção, todo sofrimento que nós temos com relação ao comportamento do outro se estabelece por dizermos assim: eu jamais farei isso. Eu jamais seria capaz de fazer isso para ele. Nas torturas, toda a carne se trai. Quando alguém está sendo torturado, a gente se trai. E até, às vezes, trai o outro. Eu jamais faria isso, Zé. Eu não. Eu jamais. Conheça-te primeiro. Eu jamais faria isso. Eu jamais, imagine que eu faria isso. Nunca faria isso. Pedroca, um dia, falou isso para Jesus. Jesus falou assim: Pedro, larga a mão de ser besta. Antes do galo cantar 3 vezes, ou seja, antes de amanhecer, naquilo que é a demora da madrugada, você vai me negar 3 vezes. Psicologicamente, a madrugada é o tempo mais demorado. Pedro encarnava cada um de nós para dizer assim: olha, quando está demorando para acontecer, quando demora para a gente conquistar, a gente trai, a gente se trai, a gente trai a Deus, trai ao outro. Quantas e quantas vezes não fazemos isso quando o que pedimos começa a demorar? Então, comecemos a pensar. Algumas reflexões para você. Por que somos tão rígidos, tão duros, tão insensíveis, tão julgadores quando dizemos a respeito do outro? Eu colocaria uma pergunta também. E às vezes uma falsa modéstia me faz ficar pensando isso, dizendo assim: eu não mereço, eu não sou bom. Cuidado. 3 palavrinhas. Precisa de terapia. O que nos faz ficar de corações duros? Por que o nosso coração se petrifica, se torna pedra? Por que temos tanto medo do desconhecido e daquele que pensa diferente de nós? Se você estiver numa fila e alguém disser para você assim: eu sou ateu, qual que é a tua resposta? Você contrataria uma pessoa assim? Você casaria-se com uma pessoa que é ateia? E num bandista, se você é católico? Ou com um evangélico, se você é um bandista? Ou se você é budista, você casaria com alguém que de repente professe um Deus, não sei, muçulmano? Um muçulmano você casaria? Não sei. São algumas perguntas para fazermos para nós mesmos. E a pergunta crucial: o que eu faria se eu estivesse no seu lugar? Eu agradeço muito por sua presença. Eu vou terminar com uma oração. E se você suportou até aqui me ouvir, eu te convido a que você, após a oração ou agora, inscreva-se no nosso canal, curta, né? Ou seja, clique o joinha para a gente saber se está sendo bom essa palavra que a gente medita nas nossas semanas, e ative o sininho para você saber quando eu colocar os vídeos. Tá bom? Mas vamos rezar para a gente encerrar e para a gente conseguir ter forças para que a gente julgue menos, para que a gente seja melhor e descubra que talvez o grande problema que está no outro seja aquilo que está atrás
dos meus olhos, ou seja, meus pensamentos. Se você puder, abaixe sua cabeça e vamos rezar. Pai amado, Pai amoroso, Pai misericordioso, cada um de nós carregamos dentro do nosso coração tantas asperezas, tantos espinhos, Senhor, espinhos que às vezes nos faz blindarmos o nosso coração. Senhor, quantas pessoas brigadas ouviram essa palavra e de repente pensaram assim: mas o Zé não sabe o que eu estou passando, por isso que ele fala isso. Se ele estivesse no meu lugar, se ele soubesse o que eu ouvi do fulano, o que eu ouvi dela, ele não falaria isso. Por isso, Senhor, eu não sei mesmo, porque eu sou apenas um comedor de arroz e feijão, mas te peço por cada um destes, por cada uma destas, para que estes teus filhos e filhas sejam fortes na fé, alicerçados na tua palavra, para que consigamos, Senhor, modificarmos pensamentos, atitudes e sentimentos. Senhor, pedimos por aqueles que não nos ouviram hoje, mas que rezamos por cada um deles. E pedimos, Senhor, que a tua bênção esteja e estejam também em nós. Amém. Que o Senhor realmente te dê a bênção, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audição, muito obrigado por você ter chegado até aqui, que você tenha uma ótima, uma abençoada semana. Quarta-feira começamos, quarta-feira de cinzas, né? Se você é católico ou se você pertence a uma igreja que executa, né? Que faz esse segmento, que possamos fazer uma quaresma de meditação e de muita oração. Um beijo no seu coração, que você seja abençoado e se torne abençoador. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Acreditar faz bem.